Seja bem-vindo de volta à série Tools for You. No último episódio, construímos o header responsivo e hoje vamos criar a nossa seção Hero. Aquela parte inicial do site que chama a atenção com um título forte e um botão de ação. Vamos então construir a seção do Hero, porém, antes de começarmos, deixa eu explicar um pouquinho sobre essa seção e o que ela significa. Pois bem, essa seção é a primeira coisa que aparece no seu site quando você carrega a página a primeira vez. Então, é a informação inicial que você está disponibilizando para esse usuário. Por exemplo, naquele exemplo que a gente utiliza aqui, esta seria a seção que quando você recarrega o site já temos ela. Então, nós temos a Hero aqui. Então, ele traz alguma informação, como por exemplo, o que essa nossa página traz, qual é a proposta e o objetivo delas. E em segundos, o usuário que está acessando consegue ler, deve ler, entender o que se trata e ter um botão de ação, que a gente chama de CTA. Então, Call to Action, então uma chamada para uma ação, que vai simplesmente ser a ação de clicar e levar até o nosso formulário de mensagem ou outro local que você tenha definido no seu site. Vai nos levar nesse formulário de contato para que possa entrar em contato, gerar um lead, etc. Vamos então para a criação de fato, a codificação. Então, primeiro passo, vou utilizar a tag section. Colocamos um ID e aqui temos que analisar um detalhe, tá? O ID é importante que você coloque um ID igual a um href do nosso header, tá? Do nosso cabeçalho. Então, por exemplo, esse é o home, ou seja, qual que é o início da nossa página, que a gente quer que de fato seja o home, essa seção Hero, ok? Vamos então para as nossas classes. Eu vou colocar já um br-chain, um texto branco, só lembrando, né, que o chain é uma propriedade que nós temos aqui, que nós mesmos definimos, né, essa cor. Então, a cor de uma corrente. Vou colocar um padding top de 28, então nós teremos uma separação do topo, né, por 28. Vamos então criar o corpo aqui. Assim como fizemos no nosso header, vamos utilizar dessa propriedade também. Aqui nós estaremos criando um padrão, até que tamanho todo o código vai ter. Então, o tamanho máximo vai ser esse aqui. Ok? Então, ele nunca vai ficar maior do que o 6xl. Que inclusive seria maior que a minha tela de 1920. Colocando agora uma margem alto. Então, uma margem automática para ambos os lados. Centralizando o conteúdo, né? Bem, então só recapitulando aqui. Padding na esquerda e na direita de 4, para cima de 20 e centralizando o texto que nós teremos aqui. Ok, vamos então para o nosso texto e assim que escrever esse texto já vai dar para a gente dar uma olhada como é que está ficando. Então aqui o texto. Eu quero que ele tenha 4xl, que ele seja bem grande. Esteja em negrito. Assim. E com uma separação para embaixo. Uma margem lá inferior, né? Então, crie sites rápidos e responsivos. E com isso a gente consegue já dar uma olhadinha como é que está ficando nosso código. Então perceba que ele está dessa forma aqui. Detalhes que podem gerar a curiosidade, né? Nesse nosso exemplo que eu sempre mostro, estamos utilizando a cor azul, inclusive aqui, né? Porém, construindo a nova página junto com vocês, eu preferi utilizar a cor que eu encontrei nessa imagem. Essa imagem ainda não está sendo utilizada na nossa página, tá? Ela vai ser a próxima seção, porém as cores dela condizem com as cores desse nosso escuro, tá? Então vai ser uma forma diferente de criar essa aplicação.
Mas claro, se você quisesse utilizar do azul, você simplesmente alteraria todos os lugares que está com esse chain e você usaria a propriedade padrão do Tailwind, que seria o Blue 600. Então, azul 600, ok? Então, dando um exemplo, se eu colocasse ali Blue 600, teríamos aquele azul, ok? Então, vai do critério de vocês, qual vocês vão preferir utilizar. Perfeito. Então, continuando a sessão, vamos colocar um parágrafo com uma margem inferior de 6 e um texto grande. Aqui você pode colocar um texto diferente, tá? Esse texto aqui está bem padrão. Bem, usando o Tailwind CSS, você constrói interfaces bonitas e modernas sem complicação. Novamente, eu coloco um texto dessa forma apenas para simbolizar a nossa aplicação, nossa página sendo de uma agência que vai criar trabalhos com sites e que ele está ofertando, de fato, aqui trabalhos com o Tailwind CSS, que tem interface bonita, moderna e sem complicação. Então aqui vocês conseguem já perceber qual que é a razão dessa nossa sessão Hero. Você está informando qual é a proposta que você está trazendo, ou que você traz, e o que a pessoa pode ganhar com isso, né? Então essa sessão é muito importante. Além da programação, é importante você estruturar bem, né? O conteúdo de código não, o conteúdo do texto e o conteúdo de imagens, e de código também, né? Muito bem, agora vamos fazer o nosso botão. Nosso botão vai seguir o padrão de cima, tá? href, daí você vai dizer onde você quer ir. Eu quero ir para o contact, que ainda não existe. Vou atribuir classes, vou quebrar a linha. Inclusive vou quebrar a linha aqui também, para deixar nosso código mais legível. Então a classe aqui que nós teremos um fundo branco, com o nosso texto decorrente, né? Nosso text chain. Paddings 6. Agora para cima e para baixo de 3, para deixar nosso botãozinho um pouco mais gordinho, mais alto, digamos assim, tá? Ele vai estar arredondado. A fonte dele será meio em negrito. Aqui nós temos a propriedade hover, que nós já utilizamos lá em cima, então hover. Quando você colocar o mouse por cima, eu quero que o fundo fique cinza, porém um cinza fraco, tá? Essa também é uma propriedade do Tailwind, das cores dele, tá? Então tem uma biblioteca de cores já pré-definidas, que você pode olhar na documentação e é muito interessante você ver sobre elas. Claro que você pode definir as suas próprias, mas é bom utilizar de vez em quando as que já estão definidas para fazer detalhes como esse, por exemplo. Muito bem, e o texto será apenas começar agora, desta forma. E aqui já temos o botãozinho. Ao passar o mouse, perceba que ele faz ele deixa um pouco mais cinza, né? Que é exatamente o que nós colocamos aqui. Outra questão dessas cores que o Tailwind já nos traz é que você pode colocar a força dela aqui. A força no sentido de peso, na verdade. Falei errado, tá? O peso é como se fosse negrito, meio negrito e normal. Que é exatamente o que nós trabalhamos aqui, né? Semi-bold, etc. Então, por exemplo, eu coloco 500, perceba que ele fica o cinza. Agora, se eu coloco o 100, a gente já viu, né? Um 200, ele fica como se fosse uma cor quase sem o negrito, perceba então. E se colocarmos o 900, ele estaria simbolizando a cor com negrito, tá? Então, existe ali no Tailwind esse padrão, e ele se repete, por isso que é interessante, padrões. Então, digamos assim, 500 é o meio da cor pré-definida do Tailwind, tá? Indo até 900, que seria o máximo, e indo até 100, inferior, para ser o mínimo. E você estaria fazendo, por exemplo, uma tipografia mais fina e etc. Até porque aqui, ó, nós teríamos essa propriedade aqui, ó, thin, que vai deixar bem fino mesmo, tá? O thin seria o magro ali.
E muito bem. Com isso, já poderíamos clicar aqui caso tivesse sessão, porém nós não temos nenhuma. Mas eu não mostrei o nosso menuzinho funcionando no último vídeo. Então, só para podermos analisar esse funcionamento dele, vou colocar várias sessões aqui repetidas. Agora a gente pode scrollar. E caso você clique no início, ele vai se perder, né? Mas ele foi para o primeiro que ele encontrou, tá vendo? Ó, ele já foi para o primeiro. Então, nosso menuzinho funciona. E se caso lá embaixo tivermos um contact, por exemplo aqui, ó. Contact. Ao clicar aqui, esse contact estando aqui, ao clicarmos nele, nos levou até lá embaixo. Só está um pouco confuso, tá? Mas eu estou guiando por esse aqui. Então, esse aqui é apenas para mostrar o funcionamento que essa nossa sessão Hero deve ter. Então, voltando à normalidade, aqui está ela, concluída com sucesso. E pronto, temos agora a nossa sessão Hero criada. No próximo episódio, nós vamos dar continuidade a Tools for You e vamos montar a sessão Sobre, que terá uma imagem e um texto falando mais sobre quem é o dono desse site ou agência que nós estaremos tratando aqui. Será exatamente esta parte aqui. E se você gostou do conteúdo, por favor, já deixa seu like, curta, compartilhe e não perca nosso próximo vídeo. Eu te espero lá. Abraços!